10 funções do Excel que vão fazer toda a diferença na sua vida. Fica comigo nesse vídeo que você vai aprender aqui, ó. Soma, média, máximo, mínimo, conte ponto num, conte ponto C, conte ponto valores, soma C, C e proc V, e vai ser rapidinho. Bora pro vídeo! Eu sou o Fábio Kenny, você está no canal da Gold Cursos e você sabendo essas 10 fórmulas, você pode dizer que é um usuário avançado do Excel. Já não está mais no básico. Então, bora mostrar para você. Primeiro que eu já quero mostrar um macete de como que eu preenchi essa lista rapidinho para a gente gravar esse vídeo. Estou gravando aqui com 2 monitores, você vai perceber que eu estou quase que numa partida de tênis. Mas fica comigo que vai ser muito produtivo esse vídeo. Ó, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu tinha que ter algumas informações para a gente calcular. Então, eu coloquei ali aquele cabeçalho, ó, produto, e aqui só exemplarmente coloquei produto 1. Você que já deve ter assistido a minha playlist do Excel já sabe que eu estou fazendo aqui o preenchimento automático. Vou colocar o número 1, vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito do mouse e vou puxar. Pronto, agora eu vou pedir que ele faça a série. Ou você que já assistiu minha playlist já sabe disso também. Você pode pôr o primeiro e o segundo termo de uma lista e ele faz o preenchimento. Só para ver se funciona, eu vou colocar que o primeiro item da lista é 5, o segundo é 10. Então eu seleciono os dois, agora adivinha, ele vai de 5 em 5. Simples assim. Pensa comigo, se o trabalho é repetitivo, tem que ter um jeito de fazer ele automatizado. Concorda comigo? Que se tem uma coisa que o computador é bom, é em repetição. E aqui vai a 11ª função que já vou ensinar antes dessa aqui. Eu preciso jogar alguns valores aleatórios, então eu vou usar a função aleatório. Ó, aleatório Enter, pressiona a tecla Tab, tá? Eu vou querer valores entre 10 e 1000. Pronto. Feito. Agora eu vou clicar aqui e como é aleatório, a cada alteração ele troca. Não quero que aconteça mais isso. Depois que ele gerar essa lista, eu vou tirar uma cópia, um Ctrl C, e aí eu vou fazer Ctrl Alt V. Vai aparecer uma tela diferente. E nessa tela, repara, lá em cima está a fórmula que eu usei. Não quero mais a fórmula, eu quero que apareçam só os valores. Pronto, não tem mais fórmula aqui. Então se eu clicar aqui em qualquer um dos números, eu tenho lá o número mesmo. Agora aqui eu quero uma fórmula, multiplicação. Este elemento vezes este outro. Fábio, não viu o que você fez? Assiste a aula 1 do Excel. Vou deixar na descrição para você ver que só ali naquela aula 1 você vai aprender muita coisa. Então, 2 cliques aqui, pronto, está preenchido, auto-preenchimento. Agora, vamos fazer as funções que estão aqui. Soma, a mais usada das funções do Excel. O atalho, bom, a função você já sabe. Eu posso usar soma de 2 maneiras. Eu posso ir clicando e separando por ponto e vírgula só os elementos que eu quero somar. Imagina que eu quisesse somar só esses. Essa é uma maneira de usar. Quando você vê ponto e vírgula no Excel, entenda que ponto e vírgula significa E. Então vamos ler a fórmula. Soma D2, E, D4, E, D7, E, D10, E, o D11. Pronto, somou. Vamos ver se deu certo? Deixa eu confirmar aqui, ó. D4, D2, D4, D7, D10, D11. D2, D4, isso, D7, D7, né? Não, esse aqui, D10 e D11. Vamos conferir? 100 mil. Você já viu ali onde que eu estou vendo, né? Deixa eu sumir com a minha câmera aqui um pouquinho. Peraí. Deixa eu ver se aparece. Dá uma olhada aqui embaixo onde eu estava. Ó, lá embaixo, na barra, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para você. Ó, olha o que tem aqui, gente. Deixa eu até aumentar um pouquinho, não, bastante, olha só. Aqui embaixo você já tem, olha lá, 100.670. Batata, igualzinho foi calculado na função soma. Bom, mas eu quero fazer a soma do intervalo. Bom, então você já sabe então que ponto e vírgula significa E. E o até vai ser 2 pontos. Então eu quero do D2 até o D11. E acabou. Posso fazer assim, posso selecionar, conferir lá embaixo que vai bater. Deixa eu sair aqui da frente. Deu, é isso aí. Agora, Fábio, tem um jeito melhor? Tem sim. Você segura o Alt apertado e aperta o sinal de igual. Vai lá e seleciona os valores, pressiona Enter. Pronto, acabou. Se a soma é embaixo da lista, seleciona a lista e aí você faz Alt igual, a fórmula já vai ser colocada lá embaixo. Como você já percebeu, apareceu um monte de cerquilha. O nome desse símbolo aqui é cerquilha. Deixa eu escrever aqui, ó. Cerquilha. É o conhecido jogo da velha ou hashtag.
Apareceu cerquilha seguido assim, significa que o número que está ali é muito maior do que a largura da coluna que foi deixada. É só ajustar a largura da coluna e tudo se resolve. Bom, então, soma, alguma dúvida? Escreve nos comentários, faço mais exemplos depois. Média, seguindo a mesma regra, toda função tem seus argumentos, então eu informo qual a função eu quero usar e informo os argumentos, o Excel vai fazer o cálculo para a gente. Se você tem uma versão mais antiga do Excel, nós vamos ter um problema aqui. Se você não colocar a acentuação, não vai funcionar. Não temos uma versão tão antiga, a versão já está atualizada, então tanto faz se você faz minúsculo, maiúsculo, com acento, sem acento, o Excel vai reconhecer. Caso não reconheça no Excel que você está usando agora, faça ela com todas maiúsculas e com acentuação e vai funcionar 100%. Bom, agora eu quero a média, vamos ver? E a média está pronta, ó. A média foi 20 mil. Vamos fazer a prova aqui? São quantos itens? São 10 produtos. Então, se eu pegar aquele valor e dividir por 10, está pronto. Ó, tá aqui, bateu. Máximo, que é o máximo da lista. Mesma coisa, e aqui é a mesma regrinha. Se você fizer ele sem acento e não funcionar, coloque o acento e vai dar tudo certo. Eu vou selecionar essa lista e pronto, acabou. Ó, então, o maior valor dessa lista, segundo ele, é esse aqui, ó, 44 mil. E, detalhe, deixa eu até mudar esse valor aqui, ó, de 45 eu vou colocar, são 450 itens. Já mudou tudo. Mudou soma, mudou média e mudou o maior também. Bom, vou voltar aqui, pressiono F2 para edição, tiro o 0, Enter, acabou. Se para descobrir o maior é máximo, para descobrir o menor é exatamente mínimo. Então, vamos fazer o mínimo. Mínimo. E toda função no Excel começa com sinal de igual. Esse é o mantra que eu vou repetir para você o tempo todo. Por quê? Porque repetição faz você aprender. Repetição faz você lembrar. Então, vem comigo. Toda função e toda fórmula começa com sinal de igual. Só igual? Não. Você pode começar com mais e pode começar com menos. Não se preocupe. Começa com igual que vai dar certo. Mínimo. Bom, eu quero saber o mínimo do mesmo intervalo. É só selecionar e está pronto, está feito. Então, o menor valor, segundo ele, é este aqui. Tudo bem, então vamos fazer um outro teste aqui. Aqui, ao invés de 45, vai ser 0. Pronto, o menor valor é 0. Tranquilo? Voltou aqui, era 45, né? Muito bem. Seguindo, contar números, contar valores. Como assim? Pode ser necessário num relatório você saber a quantidade de números que tem numa coluna, numa lista. Claro que aqui são só 10, essa fórmula nem precisaria, já estou vendo que são 10. Mas eu posso fazer assim, ó, vou selecionar de total, inclusive a palavra total, e vou descer até o final. E aí? Bom, do D1 até o D11. A função que eu usei foi conte.num. Ele vai ignorar a palavra total ou não? Digite 1 se você... Esquece, não digita nada não. Vamos dar um enter aqui e ver o que acontece. O conte.num, ele faz exatamente isso. Ele conta números. Fábio, então eu vou pula esse conte.c e vamos lá para o conte.valores. Agora você quer contar tudo? Conte todos os valores. E aqui está. Pronto, aqui deu 11. Conte.num conta só e somente só números. Conte.valores conta tudo. Vamos fazer um teste. Aqui eu vou escrever batatinha frita. Vamos ver a quantidade de números? Desceu. Agora tem 9. Vamos ver a quantidade de valores? Continua 11 porque batatinha frita está ali. E se não tiver? Bom, se não tiver, ele não conta. Beleza? Ele só conta células com conteúdo. Depois a gente vai ver que tem uma função que conta células não vazias também. Para o próximo vídeo. Conte.c. Pode ser que eu queira fazer uma contagem dependendo de uma condição. Essa função, ela tem, deixa eu colocar aqui, ó, conte.c. Vou abrir parênteses e quando eu abro parênteses ele já me mostra. Ele precisa de um intervalo e de critérios. Bom, o intervalo que eu quero que ele some é este intervalo aqui. Vou pressionar ponto e vírgula e agora, entre aspas, eu vou colocar o critério. Olha, o critério que eu quero aqui é o seguinte. Eu quero que ele faça uma soma de números que são menores que 5.000. Então, eu vou fazer assim. Menor que 5.000. E vou fechar aspas. Eu não quero que ele conte todos, eu quero que ele conte quantos são menores do que 5.000. Vamos conferir? Olha, encontrou 2. Espera aí. Então, vamos procurar os maiores. 8. 2 com 8 são 10. Bateu.
Muito bem, mas Fábio, eu queria fazer um outro conceito. Conte os números. Vamos ver aqui. Aqui, esse. O critério vai ser exatamente esse aqui, ó, 6.780. Só tem um. Então, quando você tem um número exato, você pode colocar esse número. Imagina isso, você pode procurar o código de uma peça, de um produto vendido e verificar quantas vezes esse produto foi vendido. Você pode usar essa função para várias coisas. E o critério, caso seja um critério lógico, e não se preocupe, na playlist do curso do Excel tem uma das aulas trabalha só com a lógica no Excel. Bom, e aqui, mesma coisa, ó, maior ou igual a 1590. Aqui, ó, maior ou igual que 1590, eu vou ter uma resposta. Tem 10 itens. E maior do que 1590? Tem 9. Por quê? Porque 1590 não é igual a 1590. Não é maior, ele é igual. Então, e ali naquela função, eu que expliquei e não entendi, vou voltar. Maior ou igual inclui o número. Maior não inclui. Se você tem 5, eu tenho 5, nós temos um valor igual. Se eu tenho 5, você tem 6, nós não temos um valor igual, você tem mais. Beleza? Entendeu? Diz amém. Bora. Conte pontos valores, conte ponto C, que é uma contagem lógica. E aí tem a soma C. O soma C, muito parecido com o conte ponto C, que só tem duas partes, que é o intervalo e qual é o critério. No soma C eu tenho 3 partes. Ó. Soma C. E aí quando eu abro ele já me mostra. Detalhe, o terceiro elemento, o terceiro argumento dessa fórmula, ele é opcional. Vou fazer 2 modelos aqui para você. E deixa eu só verificar aqui uma coisa. Ó. Soma C, aqui eu estou querendo ver o seguinte. Eu vou fazer o mesmo critério. Ó. Eu quero verificar se nessa coluna... Certo. Qual que é o critério agora? O critério é se tem valores maiores que 20 mil. Pronto. Só isso. Até aqui não mudou nada. Poderia ter usado o outro. E aqui ele vai fazer a soma de todos os valores que são maiores que 20 mil. Com Ctrl, eu vou selecionar aqui, visualmente, ó, já deu. 167 mil, tá vendo aqui embaixo, né? Aqui do meu ladinho aqui, ó. 167.520. Dá um zoom aí que você vai ver. É isso aí, beleza. Mas eu poderia fazer assim. Aqui do lado, deixa eu até afastar um pouco o zoom, só para a gente lembrar os nomes que eu tinha aqui. Eu vou mudar isso aqui, vou supor que isso aqui agora são clientes. E aí eu tenho o cliente 1 e assim vai. Já sabe como fazer o preenchimento, é só clicar e puxar. Beleza. Só que aí tem o seguinte, essa compra aqui também é do cliente 1. Essa aqui também é do cliente 1. E agora aqui eu vou fazer a seguinte soma. Soma-se... Agora são 3 partes, não são? Deixa eu apagar aqui. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber quanto deu a compra do cliente 1. Vamos lá? Então, o intervalo que eu vou verificar é o seguinte. Qual o intervalo que eu vou checar? Esse aqui. É o intervalo de procura. O que eu estou procurando? Eu estou procurando cliente 1. Fecha aspas. Tá, mas se encontrar, o que eu quero somar? Você está comigo? Vou voltar. Intervalo de procura, o que está sendo procurado, que é o critério, e agora o intervalo da soma. Então, bora lá. O intervalo da soma vai ser o total. E aí, fechou, tá pronto. Ó, então, o cliente 1, que foi o que eu procurei, ali na soma deu quanto? 40.020. Vamos colocar no estilo moeda aqui para ficar bonitinho. Ok, vamos conferir se está certo. Cliente 1 está aqui. Ó. Até vamos fazer o seguinte, vou fazer uma formatação condicional aqui. Vamos criar uma nova regra. Aqui, escala de dados. Tá, nova regra é o seguinte. Valor mais baixo? Não. Eu quero formatar aqui somente as células que contenham um texto específico. Qual que é o texto específico? Cliente 1. Vamos formatar agora, vamos lá colocar uma borda e um preenchimento amarelinho. Pronto, só para a gente ver rapidamente onde está o cliente 1. Ó, eu tenho que isolar o cliente 1 entre aspas, para ele não pegar o cliente 10 aqui. Então, são esses 3 aqui na verdade, ó. Esse e esse aqui. E a soma dos 3 bateu 40.020. Depois a gente vai falar essa formatação condicional. Maravilhosa, gente. Eu vou fazer um vídeo só dela porque, olha isso.
Olha que maravilhoso, é dinâmico, escala de ícone, o que você quiser. Tudo pronto, é só usar. Deixar o teu trabalho muito mais profissional. E nessa sequência de vídeo, agora eu quero te mostrar a função C. Mas a função C eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma coluna aqui e quero saber o seguinte. Aqui eu vou colocar aquela função aleatória de novo. Igual aleatório entre, vou abrir parênteses, eu quero entre 5 e 10. Pronto. E aí eu vou segurar Ctrl e Enter para ele atualizar a fórmula para todo mundo. Claro que como eu mudei todas as quantidades, vai mudar todos os totais que estavam ali do lado. Só abaixar um pouco o zoom para eu não ficar na frente do resultado. E aí aqui o cálculo vai ser o seguinte. Quantidade de compra. Imagina que essa empresa queira saber o seguinte. Se o cliente fez de 6 compras acima, 7 compras acima, vamos fazer aleatório aqui. Deixa eu só... Peraí, vamos apagar, fazer isso, pronto, já. Eu vou fazer de novo. Peraí. Igual aleatório. Tá, o que eu ia dizendo é o seguinte, imagina que essa empresa, ela quer saber o seguinte, esse cliente fez pelo menos 5 compras, né, na empresa. Se ele fez, tá ok, no mês, no intervalo. Pronto, aqui eu já tenho. Se não, temos que acompanhar. Então, aqui a verificação é a seguinte, eu vou olhar a quantidade de compras feitas, vamos imaginar que essa é a quantidade de compras, não produtos, é uma quantidade de compras feitas do cliente, e a minha verificação vai ser o seguinte, se essa quantidade aqui for maior ou igual a 5, nós vamos querer que ele dê uma resposta. E você já viu o vídeo da função lógica, já sabe que quando eu faço uma pergunta lógica, a resposta é lógica. Veja, é o B2 maior ou igual a 5? Aqui eu vou ter ou verdadeiro ou falso. Então deixa eu já preencher para os outros, para ele já fazer o cálculo. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou copiar, vou fazer o Ctrl Alt V para eu ter só os valores de novo. Depois a gente vai ver que por aqui a gente faz matriz transposta também. A gente chega lá, num próximo vídeo. Tá, mas eu não quero que apareça verdadeiro e falso. Por isso que eu vou usar a função C. A função C, ela permite que você personalize a resposta. Então, vamos juntos lá. Se este valor for maior ou igual a 5, eu quero que... Então, essa é a primeira parte. A função C tem 3 partes. A primeira parte é o teste lógico. A segunda é a resposta se esse teste der positivo. A terceira vamos colocar aqui, ó, entrar em contato. Vamos supor que a empresa vai entrar em contato e ver o que está acontecendo, porque que esse cliente está comprando tão pouco. Se o normal seria no mínimo 5 compras mensais. Bom, então aqui esse primeiro já deu a resposta, entrar em contato. E aí é só preencher para os demais. Você reparou que teve uma diferença aqui? Quando você coloca na resposta do verdadeiro e falso o texto tem que estar entre aspas. Se você tem como resposta um número ou uma fórmula, você não precisa. Vou dar um outro exemplo. Imaginemos agora que esse aqui é uma lista de vendedores e esse é o valor vendido. E aí vai ser o seguinte, se o valor vendido, vou pegar daqui agora, se o valor vendido for maior ou igual, vamos supor que a meta de venda era 3, o valor de R$3.000 era o valor da meta. Se o valor vendido for maior ou igual a 3.000, este vendedor vai ganhar uma comissão de 10%, vai. Então vai ser o valor da compra vezes 10%. Pronto, já vai dar o valor da comissão. E se não, ele não tem comissão. Acabou. Então repara aqui, numa das respostas eu coloquei um número ali, o 0. No outro eu fiz uma função que já vai, como seria uma comissão fixa, está ali o valor da comissão. Então este vendedor não ganhou comissão. Vamos ver os demais? Vamos preencher para todos aqui. Ó, então quem ganhou... E aí eu coloquei 10% para ficar fácil para a gente conferir também. Dá uma olhada ali, ó. 4.195, ó, 419,5. 10% é só você puxar a vírgula, uma casa para lá e está tudo certo. Bom, então eu posso sim usar dentro da função C funções matemáticas. Então a função C é uma função lógica que tem 3 partes. Vamos peraí que eu fiz o atalho errado aqui. Você tem a função C, você tem aqui um teste, um valor
Se verdadeiro, se der verdadeiro, né? Vamos colocar aqui um valor para verdadeiro e um valor para falso, separado por ponto e vírgula, beleza? A playlist que eu me referi, é claro que o Excel vai dar erro aqui, porque essa não é uma função, eu não posso escrever palavras, pelo menos não ainda, desse jeito. O truque que eu vou usar aqui é colocar um apóstrofo no começo, para ele não interpretar a fórmula. Isso vale para qualquer uma. De repente você quer passar para alguém como você fez uma função, você pode vir na função, volta no começo da linha, pressiona o apóstrofo e está tudo certo, beleza? Aqui eu só pressionei F2 para ele entrar no modo de edição, senão você apaga tudo. O Excel tem esses pormenores também. E agora faltou a fórmula do PROC-V. O PROC-V eu vou fazer um pouquinho aqui embaixo, deixa eu afastar um pouquinho. Então aqui vai ser o seguinte, eu quero lá o cliente, número de compras, eu vou colocar quantidade. Quantidade, qual que é o outro lá que eu tenho? O valor e o total. Muito bem. Aqui eu quero o seguinte, quando eu vir aqui e escrever cliente 1, eu quero que apareça a quantidade de compras que o cliente 1 fez. Eu quero que localize. Aqui nesse exemplo eu vou fazer assim, deixa eu só pegar isso aqui, vamos preencher para todo mundo, deixar uma sequência, imaginando que aqui agora é compra única. Depois eu vou gravar um outro vídeo com o modelo do cliente fazendo várias compras. Aí eu vou usar a função PROC-V com o PRO-CV com a função soma-C. Aí vai dar tudo certinho. Mas aqui o exemplo vai ser simples assim. Eu quero fazer uma procura de valores. Qual o valor procurado? O valor procurado é esse aqui. Onde? Bom, nessa tabela inteira aqui, ó. Daqui até aqui. Tá aqui. É isso? É isso. Tá. Eu não sei que bagunça que eu fiz aqui, que eu inverti a coluna. Gente, peraí. Deixa eu só corrigir isso aqui, que senão vamos ter um problema. Vamos inserir uma coluna aqui. Peraí, volta. Insere uma coluna aqui. Pega esses caras aqui. Recorta, cola. Pronto, agora vai dar tudo certo. E esse aqui a gente exclui e desloca a célula para a esquerda. Pronto, resolvido. Então, igual, procura valores. Aí o valor procurado é esse aqui do lado, tá? Cliente 1. Onde que eu estou procurando esse cliente 1? Eu estou procurando ele nessa tabela aqui. Muito bem. E aí ele pergunta qual é o índice da coluna. O índice da coluna é esse cliente 1, ele vai estar... bom, a informação que eu quero agora é quantidade. Quantidade eu tenho, ó. O índice seria, ó, número 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então, aqui vai ser coluna 2. E esse é o número do índice. E a pergunta é, procura intervalo ou procura... seria mais ou menos assim. Se ele não encontrar cliente 1, o próximo é 2. Aí ele puxa o 2. Não quero. Eu quero correspondência exata. Então, eu vou deixar ou 0 ou vou escrever a palavra falso. Que em lógica, 1 é verdadeiro, 0 é falso. Eu e você sabemos que o número 0 não tem valor, mas na informática considera-se o 0 negativo. Beleza? Longa história. E toda contagem começa em 0. A turma do TI que lute. Bom, deu certo, funcionou. Então, cliente 1, quantidade comprada, 4. Tá, eu quero saber o valor, então, mesma coisa. Procura nesse cliente 1 aqui, que é dele que eu estou procurando, em qual intervalo? Neste intervalo inteiro. Qual matriz tabela? Bom, agora eu quero saber o valor. O valor está na terceira coluna. Terceira, correspondência exata. Pronto, acabou. 422. Bateu. Vamos colocar o estilo moeda aqui. E o total vai ser o quê? Igual, procura valores. Isso eu posso fazer numa planilha separada também. Aí eu deixo os dados numa planilha e o relatório na outra. Então, o valor procurado é aqui. Aí sim, o intervalo é aqui. O índice de coluna, bom, total está onde? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Pronto, coluna 5. Acabou. Já deu certo. Tudo funcionando. Vamos ver se funciona? Eu quero saber agora a realidade do cliente 9. Eu vou vir aqui e vou trocar. Pronto, já puxou os dados do cliente 9. Fábio, mas é muito chato isso aí, porque eu vou ter que digitar. Então vamos fazer diferente. Eu vou vir aqui em dados. Em dados eu vou procurar, deixa eu ver aqui, ó, validação de dados. Tá, é aqui. Aí eu quero fazer o seguinte. Permitir qualquer valor? Não, eu quero fazer uma lista.
De onde? Bom, essa lista vai vir daqui. Então só pode aceitar os elementos dessa lista. E acabou, é isso, pronto. Ah, deu erro porque eu apaguei, né? Bom, então agora eu vou abrir aqui e já tenho aqui os nomes. Ó, é só clicar agora e fazer a consulta. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e é claro que eu vou falar para você que se você praticar o que você viu aqui, você não é mais um usuário básico do Excel, você é um usuário avançado. Então se inscreva porque vai ter muito mais vídeo aí para passar muita informação para você. Espero que você tenha gostado, assista os outros vídeos do canal e se foi útil para você, compartilha, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para os outros vídeos que eu citei. Combinado? Até o próximo. Tchau, tchau.